Olá, queridos alunos, estamos começando aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os escritos apocalípticos, né, de João. Mas eu gostaria, antes de entrarmos em alguns temas específicos, apresentar a vocês uma proposta de leitura estrutural do livro, né? Aquilo que nós vamos chamar na teologia reformada de paralelismo progressivo, ok? Bom, gostaria de começar com a seguinte pergunta a vocês. Quantos capítulos possui o livro de Apocalipse? Parece uma pergunta simples, mas nós veremos que a divisão destes capítulos alterará a maneira que nós leremos o livro como um todo. Então, nesse sentido, eu julgo ser extremamente importante entendermos a estrutura, como é que estes capítulos se organizam, até mesmo antes de nós falarmos sobre o gênero literário, ok? Bom, nós bem sabemos que o livro de Apocalipse, ele apresenta 22 capítulos, né? E a pergunta que nós precisamos fazer é como é que esses capítulos se dividem? A proposta reformada é que elas se dividem em 7 sessões. Como assim? Nós entendemos que João, ao receber a visão de Jesus Cristo, visão essa que nós intitulamos de Apocalipse ou o livro da revelação, nós entendemos que ao escrevê-lo, João o dividiu em 7 sessões. Lembrando, meus irmãos, que capítulos e versículos são acréscimos posteriores. Ou seja, João simplesmente escreveu aquilo que viu e depois, posteriormente, algumas pessoas, a fim de melhor organizar, ou seja, a fim de que nós, quando precisássemos encontrar uma porção destes escritos, que nós chamamos Bíblia, dividiram em capítulos e versículos. Digo isso porque fica mais fácil você entender estas 7 sessões, ok? Bom, perguntemos inicialmente: qual é o grande evento que João narra em seus escritos que chamamos apocalíptico? Pergunto isso porque nós vamos trabalhar com a ideia de que estas 7 sessões dizem respeito praticamente do mesmo evento, narrado de forma paralela e progressiva. Ou seja, aquilo que João viu, ele vai descrever em 7 sessões, que nós chamamos de paralelas. E por que paralelas e progressivas? Porque estas sessões vão sendo acrescidas de novas informações. Isso aqui ficará um pouquinho mais claro na próxima aula, quando nós vamos de fato entender isto, ou seja, lendo os textos, tá bom? Então, qual é o grande evento? Bom, podemos dizer que, basicamente, o dia do Senhor. João tem uma visão acerca do grande e terrível dia do Senhor, ok? Então, veja, nós estamos afirmando que João, ou melhor, todo o livro de Apocalipse escrito por João, fala de um mesmo evento, de forma paralela progressiva. Isso é uma proposta reformada, né? Dá-se o nome de paralelismo progressivo. Então veja, primeira sessão, nós entendemos que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Friso, não existiam capítulos, essa divisão é baseada na sua própria estrutura interna. Bom? Bom, do que fala o livro de Apocalipse? Né? Nós falamos que a visão diz respeito ao dia do Senhor. Agora a pergunta é do que fala esta visão? Vamos deixar o texto falar conosco? Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3, o texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a quem? A João, para mostrar aos seus servos o que? As coisas que em breve devem acontecer. Aqui já é uma informação muito importante. Ou seja, a revelação que Jesus Cristo deu a João, a fim de ele destinar às pessoas que viviam no seu tempo,
diz respeito às coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, perceba que isso está falando de uma revelação dada a João por intermédio de um anjo, de coisas que em breve deveriam acontecer e que ele deveria, nós veremos um pouquinho mais adiante, escrever em um livro, chamado Livro do Apocalipse. Aí ele diz, né? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo do quê? Das coisas que aqui foram ou estão sendo ou serão reveladas, tá bom? Bom, então, inicialmente, introdutoriamente, podemos dizer que Apocalipse, ou o livro de Apocalipse, fala de coisas que em breve devem acontecer. Quando nós vamos para o versículo 9, especialmente, né, até o 18, nós vamos recortá-lo isso aqui, o texto diz assim: Eu, João, objeto direto da revelação, irmão vosso e companheiro, preste atenção nesses detalhes, na tribulação, no reino, na perseverança. Perceba que, segundo o linguajar de João, já estava acontecendo que uma tribulação, um período muito difícil, mas também ele era companheiro destas pessoas que sofriam tribulação, perseguição, de um reino. Lembra que eu disse que os autores bíblicos eles estavam testemunhando acerca da chegada de um reino que para nós inicialmente é espiritual. Perceba que João está dizendo: eu, irmão de vocês, companheiro no que? Na tribulação, estamos sofrendo junto, no reino, na perseverança em Jesus. Aí ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos. Ele está contando que ele estava em uma ilha chamada Patmos. E por que ele estava lá? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava exilado, porque ele havia testemunhado uma mensagem que o levou a um destino ou a um local de exílio. Que local? Uma ilha chamada Patmos. Ok? Perceba a harmonia. Eles estavam num período de tribulação. E aí ele diz: achei-me em espírito, ou seja, em visão, no dia do Senhor. Então perceba aqui, aquilo que nós veremos aqui revelado foi revelado a João por intermédio, ou melhor, por meio de uma visão. Visão esta que se deu enquanto ele estava numa ilha chamada Patmos, mas que em espírito ele foi levado ao futuro, ou seja, ao terrível dia do Senhor. Nós veremos o que isto significa, tá bom? E aí ele diz: E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo. Então, perceba aqui, Apocalipse fala de coisas que em breve devem acontecer, e João foi notificado por Jesus Cristo quando esteve em visão, em espírito, no grande e terrível dia do Senhor. Até aqui, ok? Acompanhem esta primeira aula, é extremamente importante porque ela vai fundamentar a nossa leitura de todo o livro, ok? E aí o texto continua. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Relendo, né? E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, perceba que eu estou somente agora relendo o texto para que vocês mentalizem o que nós falamos anteriormente, tá? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Por causa do quê? Da perseguição. E aí ele foi levado em espírito no grande e terrível dia do Senhor.
momento em que ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta dizendo a ele o seguinte: que você vê as coisas que Deus ou Jesus Cristo iniciaria ou começaria a mostrar a ele, ele deveria escrever em um livro e mandar este conteúdo ou este livro às 7 igrejas da Ásia. Quais eram essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja, vamos lá. Vamos recapitular, porque isso é extremamente importante, tá? Então veja, o que é o livro de Apocalipse? Isso que nós estamos propondo a estudar. É um livro que Jesus Cristo ordena que João escreva. A quem? As 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas que compunham aquele período, né? Mas relatando o quê? Tudo o que ele havia visto que em breve deveriam acontecer. Visão esta que Jesus Cristo lhe deu quando o levou em espírito ao chamado grande e terrível dia do Senhor. Ok? Mas o texto continua. O texto diz que neste momento em que ele se viu neste dia chamado dia do Senhor, em que ele ouviu uma grande voz como de trombeta, dizendo que ele escrevesse toda a visão num livro e enviasse às 7 igrejas da Ásia Menor, ele se volta para ver quem falava com ele, e quando ele se volta, ele vê ali, né, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como uma cinta de ouro, desculpem. Quem vocês acham que João está falando? Quem é chamado de filho de homem ou filho do homem? Está vendo Jesus Cristo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui deixa eu já aproveitar para fazer uma importante observação. Queridos, Apocalipse, enquanto gênero, é um escrito extremamente simbólico. Você não pode ler o Apocalipse ou qualquer gênero apocalíptico de forma literalista. Ou seja, você precisa entender que o autor, inspirado por Deus, faz intencionalmente o uso de símbolos, números que devem ser reconhecidos como simbólicos. Mas nós veremos isso na segunda aula. Só estou já chamando atenção. Porque senão nós teremos que entender que Jesus Cristo é desta forma, que da sua boca ou a sua língua é semelhante a uma espada. Não, é um linguajar simbólico, tá bom? E aí o texto continua. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste. O que ele viu até agora? Só isso. As coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, mentalizem comigo. João se vê exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão da parte de Deus ou de Jesus Cristo, quando se vê em espírito, em visão, no grande e terrível dia do Senhor. Momento em que ele ouve uma voz como de trombeta, olha para trás para ver quem fala com ele e cai morto. De repente, alguém o levanta, põe a mão direita sobre ele e lhe anuncia: Não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Uma mensagem bombástica.
para alguém que estava sofrendo perseguição. Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Percebam que existe aqui três porções de coisas que ele deveria escrever. Nós precisamos perguntar: coisas são estas? Que grandes três porções são ou seriam estas que João deveria escrever num livro chamado Apocalipse e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor? As coisas que vistes. O que significa? As coisas que ele viu enquanto esteve em visão ou em espírito no grande e terrível dia do Senhor. Acabamos de ler isso. E as coisas que são? Nós veremos que refere-se às coisas que estavam acontecendo no presente momento em que ele vivia. Ou seja, em especial, a condição que se encontrava as 7 igrejas da Ásia Menor. E o que significa as coisas que hão de acontecer depois destas? Ou seja, o que deve acontecer depois do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, a revelação do novo céu e da nova terra. A ideia, meus irmãos, é mais ou menos assim. Obviamente, eu estou falando de uma perspectiva escatológica chamada ou denominada amilenista. Bom, entende mais ou menos assim, que com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, inicia-se um período chamado de reino de Deus. Lembram-se disso quando falamos nas primeiras aulas de que a teologia bíblica do Novo Testamento pode ser resumida com o anúncio de que Jesus Cristo ou o seu reino chegou? Pois bem, quando o texto está dizendo que João deveria escrever as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que deveriam acontecer depois destas, o texto está dizendo que João, estando aqui neste período ou nesta era milenar, deveria escrever as coisas que ele viu relacionadas ao grande e terrível dia do Senhor. Em outras palavras, seu juízo. Nós veremos que o dia do Senhor refere-se essencialmente ao dia da sua vingança, do seu juízo. Mas ele deveria também escrever aquilo que Jesus Cristo revelaria a ele no momento da escrita, ou seja, a condição da sua igreja. E, por fim, como um anúncio de esperança e até mesmo de consolo e de incentivo aos destinatários desta escrita, ou seja, as 7 igrejas, como seria o novo céu e a nova terra, referindo-se ao nosso descanso eterno. Ok? E aí, vamos começar a trabalhar, então, esta ideia, em especial no que diz respeito às coisas que são. O texto vai continuar dizendo o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, ele vai explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Perceba que ele está revelando o que significa aquela visão de alguém de cabelos brancos como a lã, passeava sobre os 7 candeeiros. Ele está explicando, então, que Jesus está passeando sobre a sua igreja. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o que Jesus está falando? Ó, eu estou te anunciando coisas que eu sei. E sei porque eu passeio por meio da minha igreja. Afinal de contas, eu não estou morto. Estive morto, mas ressuscitei. Por que eu posso afirmar que estas coisas que são um linguajar de João, o livro de Apocalipse, diz respeito às 7 igrejas, por conta da continuação orgânica do próprio texto? Olha o que ele vai dizer no capítulo 2, abrindo um novo capítulo, né? Mas ainda na primeira sessão. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: esta igreja não era algo que existiria no futuro, é algo que existia no presente momento. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, sua igreja, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o que ele havia explicado anteriormente, o seu significado. Então, quem são estes candeeiros de ouro? Vamos de ver isso. Então, perceba que o que Jesus está falando
é que ele conhece o que está acontecendo nas suas 7 igrejas. João está escrevendo a mando de Jesus qual é a condição, ou seja, se ela está agradando ou não a Jesus, se ela precisa corrigir alguma coisa ou não, e isto a mando daquele que passeia sobre a sua igreja, e tem a sua igreja, os seus líderes na palma das tuas mãos. Olha o que ele vai dizer na continuação: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Elogio. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro que significava igreja. Perceba que aqui não está falando sobre possibilidade de perder a salvação, mas sobre a possibilidade de uma igreja deixar de ser igreja, caso ela não se arrependesse e voltasse à prática do primeiro amor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que fecharia as portas deste local. E ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que esta mensagem, embora destinada a esta igreja chamada Igreja de Éfeso, ela deveria ser lida a todas as igrejas. Aí ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Embora não, eu me propus apenas falar sobre inicialmente a estrutura, o que João está prometendo? Lembra que, não sei se eu falei isso com vocês, mas o homem, quando transgrediu o pacto de obras com o seu Senhor, lá no Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 26, 27, ele perdeu o direito não só de estar no jardim de Deus, mas de se alimentar da árvore da vida. E nesse sentido, ele experimentou a morte eterna. Perceba que existe aqui uma promessa de regresso. Em que sentido? Em voltar a ter o direito não mais dos méritos do homem, mas na substituição vicária, nos méritos de Cristo Jesus, de voltar àquele seu estado perdido, original. Mas nós discutiremos isso mais adiante. Bom, eu quero que vocês vejam é que Jesus, aquele que passeia no meio da igreja, está revelando a João não só as coisas que aconteceriam no grande e terrível dia do Senhor, mas também estavam acontecendo naquele momento. No caso da igreja de Éfeso, que eles haviam abandonado o seu primeiro amor, e nesse sentido, exortá-los ao arrependimento. Essa mesma estrutura vai se repetir ao longo de todo o capítulo 2 e também capítulo 3, ou seja, da primeira sessão. Nós veremos esta mesma exortação, obviamente, com as suas características próprias, né? Tanto na igreja de Esmirna, quanto na igreja de Pérgamo, como na igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ou seja, Jesus Cristo revelando a João as coisas que estavam acontecendo no presente momento e que ele deveria escrever num livro, num rolo, e bem sabemos que chama-se livro do Apocalipse, e enviar às 7 igrejas, a fim de que eles não só lessem o conteúdo, mas se arrependessem e voltassem às boas práticas. Ok? Bom, e aí a pergunta que vocês precisam se fazer a fim de nortear o restante da leitura é: com base em que Jesus Cristo pode fazer estas promessas? O próprio livro vai nos mostrar o motivo ou o fundamento. Olha o que Jesus Cristo diz a João um pouquinho antes de ele dar esta mensagem: não temas, eu sou o primeiro e o último.
e aquele que vive. Estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a base é a sua vitória. Vitória não só sobre o pecado, mas especialmente sobre a própria morte. É porque ele venceu a morte, é que ele pode dizer que estas pessoas não precisam temer e que se eles se arrependessem, existia uma promessa que ninguém poderia roubar. E nesse sentido, se ele venceu, é porque ele também já reina. Essa é a estrutura que vai nortear ou deverá nortear todo o livro de Apocalipse. E aquele que manda, ou que nos exorta, ou que nos consola, faz isso não só com base em sua vitória, mas também em seu reino já inaugurado, já instaurado, em perfeita consonância a visão amilenista, ou seja, uma visão que apresenta, ou que ensina, ou que defende, que a partir da morte e ressurreição inaugura-se um reino que não é contrastante ou incoerente a um período de tribulação. Por quê? Porque olha a revelação bíblica, independentemente das nossas tradições, ah, João está escrevendo a alguns ouvintes acerca deste reino já inaugurado. Estamos acompanhando isto desde o seu evangelho, e agora saltando aqui para os seus escritos apocalípticos, né? Mas ele mesmo está nos dizendo que ele compartilha não só desse reino, vimos isso lá no início dessa aula, mas também da tribulação que eles estavam vivendo. Nós não podemos perder isso de vista. Eles estavam debaixo de uma terrível perseguição que só teria a aumentar no passar dos anos. E perceba que, mesmo havendo esta tribulação, este período de perseguição, isso não anula a inauguração de um reino que é inicialmente espiritual no coração daqueles que foram ou sofreram um novo nascimento. Ok? E aí, João agora vai começar a receber também da parte de Deus ou de Jesus Cristo revelações concernentes ao juízo que a igreja tanto aguardava e aguarda, ou seja, o dia da vingança do Senhor, que nós vamos chamar de dia do Senhor, mas também revelações no que diz respeito ao descanso eterno, aquilo que João vai chamar de novo céu, nova terra. Essa estrutura vai se repetir ao longo das demais sessões, ok? Por isso que nós chamamos de paralelismo progressivo. A ideia é mais ou menos a seguinte. Bom, João tem uma visão que não é qualquer visão, mas é a visão do Cristo ressurreto, andando em meio à sua igreja. Momento em que Jesus Cristo, este que se encontra ressurreto, andando em meio à sua igreja, ordena que ele, João, escreva tudo o que está vendo. E o que é que João está vendo? Ou seja, as coisas que estavam ou queriam acontecer no grande e terrível dia do Senhor, porque foi lá, neste dia, nesta visão, que Jesus Cristo começou a revelar as coisas a ele, que vão ser agora paralelamente apresentadas e acrescidas. É do paralelismo progressivo, ok? Mas também não só isso. As coisas que são, ou seja, a condição ou as condições que a sua igreja, a igreja do Senhor, apresentava, e as coisas que haveriam de acontecer depois destas, ou seja, o novo céu e a nova terra, a terra redimida, ok? Bom, nós estivéssemos aqui numa aula síncrona, mas nós teremos essa aula, tá? Vocês poderão tirar algumas dúvidas comigo. Se eu tiver condições, obviamente, saná-las. Bom, qual seria o motivo dessa escrita? Por que será que Jesus Cristo levou João a uma visão no dia do Senhor e revelou a ele não só as coisas que estavam acontecendo no presente momento, mas também as coisas que aconteceriam no dia do juízo e após o dia do juízo, ou seja, no período do nosso descanso eterno?
Pensem comigo. Qual seria o motivo que levou Jesus Cristo a dar esta visão a João e pedir que ele escrevesse tudo num rolo, que nós conhecemos como o livro do Apocalipse, e enviasse às 7 igrejas da Ásia Menor? O próprio texto irá nos dizer. Preste atenção nos detalhes. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, e na perseverança em Jesus. Só perseverava porque eles estavam sofrendo terrível perseguição, mesmo dentro de um reino já inaugurado. Então, deixa eu contextualizar isso aqui. O motivo pelo qual Deus ou Jesus Cristo ordenou que João escrevesse coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer, é porque ele precisava animar o seu povo. Povo que estava, segundo o próprio texto, passando por tribulações semelhantes às quais levou João a ser exilado na ilha de Patmos. Irmãos, não se esqueçam que nós estamos aqui muito próximos daquele período, por exemplo, em que cristãos que não negavam a Jesus Cristo ou o seu senhorio eram jogados nas arenas a fim de serem mortos, comidos, mastigados pelos leões. Um período em que o Império Romano massacrava famílias inteiras, penduravam pessoas ou empalavam pessoas ao longo de toda a estrada do Império. Depois leiam alguns livros sobre os primeiros mártires, e vocês verão o quão terrível foi este período. Período em que crianças serviam de espetáculos somente porque seus pais não negavam a sua fé. E isso está escrito aqui, ó. Eu, João, vosso companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Achei-me exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, o que Jesus está fazendo? Pedindo que ele escreva esta carta, este livro, mande às 7 igrejas. Deixa eu ver se pega o cursor aqui. Ó. Estavam vivendo neste período, que nós chamamos de período ou era do reino de Jesus Cristo, que nós veremos que não é literal no sentido dos seus 1000 anos, mas é simbólico, tá? Veremos isso mais adiante. Esqueçam isso por enquanto. E que Jesus estava buscando animá-los, porque pensem comigo, quem aqui não desanimaria ou titubearia ou até mesmo não negaria a sua fé numa situação como essa? Estavam debaixo de uma terrível e sangrenta perseguição. Então perceba que faz todo o sentido Jesus Cristo levar João aquilo que chamamos na teologia, ou biblicamente falando, no dia do Senhor, no dia do juízo. E mostrar a ele, nas próximas sessões, que o seu juízo já estava determinado, já tinha dia e hora para se iniciar. Mas que eles deveriam, no próprio linguajar de Apocalipse, aguardar ainda alguns instantes, até que se complementasse ou completasse o número dos conservos que deveriam morrer da mesma forma que alguns estavam morrendo. Ou seja, está tudo sob o controle de Deus. Ainda que eles não entendessem, a mensagem era: eu tenho a chave da vida e da morte, tenho a chave do inferno. Eu tenho o poder sobre a morte e sobre a vida. Por quê? Porque eu venci a morte. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Não sei você, mas seria a mim extremamente, não só consolador, mas estimulante em meio a uma perseguição sangrenta, violenta como essa, em que a minha vida, a vida dos meus filhos, ou até mesmo não só estivessem ameaçadas, mas também já possivelmente ceifadas, vidas de pessoas que eu amo muito próximas de mim,
receber uma carta vinda diretamente de Jesus Cristo ressurreto, dizendo: Ei, eu tenho as chaves, eu venci a morte. Mais ou menos assim. Não temam, não temam, porque ainda que vocês morram, vocês estarão comigo. Entendem o que é basicamente, embrionariamente, nós estamos falando, né? O livro de Apocalipse, um livro de encorajamento. Um encorajamento fundamentado em três principais coisas: a descrição ou a revelação vinda do Cristo ressurreto, ele que venceu a morte, descrevendo as coisas que são, ou seja, eu sei o que está acontecendo, mas também eu lhes garanto as coisas que são, ou as coisas que vistes, né? Eu estou dizendo a vocês que tudo que eu vou revelar vai acontecer. Mas não é só isso. Também estou revelando a vocês as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, período presente, período do juízo e período depois do juízo. É isso que o livro de Apocalipse irá nos revelar. Com o intuito de nos assombrar? Muito pelo contrário. Com o intuito de nos animar, a nos consolar em meio aos sofrimentos. Embora inicialmente ou primariamente destinadas, não percam isso de vista nunca, às igrejas da Ásia ou a pessoas que estavam naquele determinado momento, servem a nós também nos dias de hoje, porque nós, levadas às devidas proporções e circunstâncias, também precisamos de estímulos divinos para que nós não titubeemos, não neguemos o nome do nosso Senhor. O livro de Apocalipse se propõe a esta missão. Ok? Um livro que eu particularmente gosto muito, chamado A Bíblia e o Futuro, de um autor chamado Anthony Huckman. Ele diz o seguinte, comentando sobre esta primeira parte ou esta primeira aula, né, sobre a estrutura, as intenções, o motivo e assim por diante. Ele diz: João vê o Cristo ressurreto e glorificado, andando entre 7 candeeiros de ouro. Em obediência à ordem de Cristo, João passa a escrever cartas para cada uma dessas 7 igrejas da Ásia Menor, a pessoas que de fato existiam, estavam sofrendo com ele. A visão do Cristo glorificado, com as cartas às 7 igrejas, forma a primeira unidade, a primeira seção, que vai servir de fundamento para as outras demais 6 seções. Ao lermos essas cartas, ficamos impressionados com duas coisas. Primeiro, existem referências, preste atenção, a eventos, pessoas e lugares da época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Isso deveria derrubar nossa equivocada concepção teológica de que o livro de Apocalipse relata ou descreve apenas eventos que hão de acontecer. Não. Muitas coisas já estavam acontecendo ou o seu cumprimento se daria no momento da própria escrita, ok? João não está escrevendo com a mentalidade em nós ou de pessoas que viveriam no século XXI. João está escrevendo aos seus companheiros que estão passando pelas mesmas privações e perseguições que ele. Aí ele chama o segundo destaque. Segundo, os princípios, recomendações e advertências contidos nessas cartas têm valor para as igrejas de todos os tempos, inclusive para nós e para igrejas que viverão daqui a 1000 anos, se Jesus Cristo até lá não voltar. Eu quero dizer que Apocalipse é extremamente, ou seja, embora tenha sido escrito intencionalmente ou primariamente a pessoas que estavam sofrendo as mesmas perseguições que João e tantos outros discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, elas têm valor para os nossos dias. Mas percebam que, infelizmente, nós fazemos o inverso. Nós nos esquecemos que João escreveu primariamente
conteúdo desta carta a mando do próprio Cristo a pessoas do seu período, a fim de estimulá-las a não esmorecerem na sua fé. E por que eu chamo essa atenção? Porque quando assim fazemos, nós temos ou teremos uma leitura meramente futurista. Isso trará implicações teológicas tamanhas, ok? Bom, já até antecipei, né, essa pergunta. Por que essa informação é importante? Por isso, para que eu e você não tenhamos uma leitura meramente ou exclusivamente futurista. Isso e se reforça. Trará implicações teológicas irreversíveis se você entender que Apocalipse só fala de coisas que hão de Apocalipse fala de coisas que estavam acontecendo no próprio período da escrita. Então vejam, meus irmãos, em relação aos 3 primeiros capítulos, ou aquilo que nós chamamos de primeira sessão. Sessão essa que vai servir de base sobre as quais as outras 6 sessões serão montadas, né? O que diz isso? O que diz a primeira sessão? Ou o que relata a primeira sessão? Não percam isso de vista. Relata a visão que João teve do Cristo ressurreto. Lembram disso? Que Jesus o leva a uma visão acerca do dia do Senhor. Momento em que ele pede ou ordena que João escreva tudo o que ele está vendo. O que João está vendo? Coisas que foram relatadas até aqui, mas coisas que serão relatadas nos próximos capítulos, nas próximas sessões. A visão não teve assim, um agora, não, é uma visão que ele está tendo, ele está olhando para cá, vendo uma coisa, olhando para cá, vendo outra, olhando para cá, vendo outra, olhando para cá, vendo outra. E estas visões que ele está vendo, Jesus Cristo está dizendo que, ordenando que ele escreva em um rolo. E nós hoje conhecemos como livro do Apocalipse. Só que Jesus dá uma certa recomendação a ele. Uma recomendação tripartite, vamos dizer assim. Ou seja, ele deveria relatar estas coisas que ele estava vendo num livro, mas da seguinte forma: as coisas que ele viu referentes ao dia do Senhor, ou seja, escreva aí as coisas relacionadas ao dia do juízo. Mas não só isso, escreva também neste rolo, neste livro, as coisas que são, ou seja, as coisas que estão acontecendo no presente momento. Em especial, até agora, até este presente momento da aula, as coisas que estão acontecendo na igreja, na minha igreja, naquela que eu estou mostrando a você que eu passeio em meio a ela, ok? Mas não só isso. Escreva também no livro, neste rolo, as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, escreva também que eu vou lhe mostrar acerca do novo céu e da nova terra. E qual o intuito, segundo o próprio texto, o porquê que Jesus Cristo ordena que João assim faça? Para que ele anime o povo de Deus que estava passando por diversas tribulações. Eu, João, companheiro de vocês, no reino, na perseverança e na tribulação. Conteúdo deste livro chamado Apocalipse é um conteúdo que deveria animar o seu povo, consolar este povo que estava morrendo, perdendo seus filhos, suas casas, suas posses, seus entes queridos. E como é que João faria isso? Obviamente, não só relatando as coisas que aconteceriam no dia do juízo e depois do dia do juízo, mas em especial dizendo a eles que Jesus Cristo, aquele que esteve morto, ressuscitou. Não só isso. Neste primeiro momento, dizendo a eles que Jesus Cristo tem as chaves da morte. Não foi isso? Nós lemos nestes textos iniciais o próprio Jesus se revelando a ele desta forma.
e dizendo que esta revelação deveria ser escrita em um rolo, em um livro, e enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. Em outras palavras, podemos dizer que o que Jesus intencionava era que João, ao escrever, dissesse a eles assim: não te, não neguem o meu. Por quê? Porque eu estive morto, mas ressuscitei. Eu tenho a vida e da morte. Não só isso. Eu estou revelando a vocês que eu sei o que está acontecendo. E não só isso. Eu vou revelar a vocês o que está prestes a acontecer em um breve período de tempo, referindo-se ao dia do Senhor, ao dia da sua vingança, ao dia do seu juízo. Mas não só isso. Eu também vou revelar a vocês que está guardado aqueles que perseverarem, ou seja, novo céu, a nova terra. É justamente esta mensagem que vai se desenrolar agora, paralelamente e progressivamente. Isso significa, basicamente, que a partir da primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós praticamente lemos em quase que na sua totalidade, vai servir de fundamento interpretativo para as demais sessões. Então perceba que se no primeiro momento, né, Jesus Cristo falou para ele: escreva as coisas que você está vendo referente ao dia do juízo, as coisas que são e hão de acontecer, estão acontecendo no presente momento, e as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, o paraíso. Escreva isso. Este relato vai ser repetido mais 6 vezes. Por isso que nós chamamos de paralelo. Dizem respeito aos mesmos eventos. Todavia, entretanto, sobretudo, acrescidas de novas informações. A ideia do paralelismo progressivo. Então, veja, se num primeiro momento, né, o Senhor está revelando a João, primeira sessão, algumas coisas que nós não temos ainda ideia, porque nós não lemos o restante do livro, né, a respeito do dia do Senhor, ele já começou a revelar algumas coisas que são período da igreja. Irá revelar progressivamente também nas próximas sessões que diz respeito ao novo céu e à nova terra. Exatamente como está escrito. Escreve, pois, capítulo 1, versículo 19. As coisas que você viste. Quando? Quando você esteve no dia do Senhor, no dia do juízo. Mas não só isso. As coisas que eu vou te mostrar relacionadas ao que está acontecendo no presente momento. Mas não só isso. As coisas que hão de acontecer depois destas. Queridos, este é o fundamento interpretativo de todo o Apocalipse. Ou seja, a visão que João teve em relação ao dia do Senhor, ao período da igreja e ao período que nós vamos chamar de novo céu e de nova. Ok? Então, uma forma muito simples, eu sei que para quem nunca ouviu isso, né, pode ser até assustador ou muito confuso, mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, rever essa aula e as próximas e se dedicar ao estudo de Apocalipse, você verá que esta estrutura faz muito sentido. Tá? Ou seja, a ideia de que João, lembrem-se disso, não havia capítulo. Isso é acréscimo posterior. João está vendo, tendo uma visão da parte de Deus, uma visão multifacetada. Ele está olhando para uma coisa, de repente a sua atenção volta a outra coisa, ou então ele ouve uma voz dizendo: depois destas coisas que você viu, escreva estas. E agora, então, perceba, o livro de Apocalipse é uma escrita única, em que, a partir de uma leitura sistemática, nós veremos que ela tem início e fim. Nós vamos chamar de sessões. Vamos ver isso na próxima aula. Quando nós podemos dizer que uma sessão inicia, como nós podemos afirmar que ela termina, ok? Então, como que nós fizemos isso? Olhando o próprio testemunho interno. João vai repetir algumas revelações ou algumas punições
acrescendo novos elementos, e isso amando do próprio Senhor. Ok? Meus irmãos, eu espero que tenha sido proveitoso essa aula e na próxima aula nós falaremos um pouquinho, talvez eu deixe isso para terceira aula, questão do gênero literário. E vamos então nos aprofundar um pouquinho mais no que diz respeito a esta progressividade paralela. Vamos entrar na segunda sessão, tá? Porque nós entrando na segunda sessão e depois na outra aula, na terceira sessão, vai ficar mais claro, mais evidente, mais visível a repetição de uma mesma revelação, conhecida de novos. Bom, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.